grande objetivo do CENIPA é trabalhar para a prevenção de acidentes aeronáuticos. E para atingir esse objetivo, então nós trabalhamos também com investigação de acidentes, que é uma fonte de prevenção reativa, e nós também fazemos a formação dos profissionais da área. O CENIPA vai entrar em cena toda vez que houver uma ocorrência aeronáutica. Consideramos ocorrências incidentes, incidentes graves e acidentes. O investigador vai tentar colher indícios, vai ao sítio dos destroços, né, e começar a montar o quebra-cabeça. É lógico que existem alguns eventos que causam uma comoção. É importante ter em mente que esses eventos contribuíram para a melhoria significativa para controle de tráfego aéreo, para infraestrutura aeroportuária, para treinamentos de pilotos, para novas tecnologias. Somos o único país da América Latina capaz de fazer esse tipo de obtenção de dados das caixas pretas. Nós temos aqui a nossa salinha de cirurgia, que é onde vai ter esse trabalho microscópico para verificar a parte de recuperação eletrônica. Depois um sincronismo entre aqueles dados de voo e os dados de voz. E por último, o produto final seria quando você casa tudo isso e consegue contemplar numa imagem, numa simulação e consegue chegar o mais próximo possível do que aconteceu naquele evento. O grande objetivo de uma investigação é o voo seguro. É o produto final da investigação, é um relatório. Nesse documento são apontados os fatos, são apontadas hipóteses e para cada fato, hipótese ou fator contribuinte, você busca emitir uma recomendação de segurança, criar uma defesa. A Organização Internacional de Aviação Civil verificou que o Brasil estava em 4º lugar na efetiva implementação de todos os protocolos internacionais. Então poderia dizer, sem sombra de dúvida, que voar no Brasil é seguro. Olá! O FAB em Ação mostra os bastidores de uma investigação de acidente aeronáutico. Você vai conhecer as etapas deste processo que começa com o trabalho dos investigadores no local do acidente e só termina com a divulgação do relatório final, que produz recomendações para toda a comunidade aeronáutica. Veja também as ações da Força Aérea Brasileira para prevenir esse tipo de ocorrência. Uma ocorrência aeronáutica não escolhe dia e nem hora para acontecer. Para investigar acidentes com aeronaves no território brasileiro, a Aeronáutica possui equipes disponíveis 24 horas por dia e uma unidade especializada, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Todo acidente aeronáutico deve ser investigado. O Brasil ele é signatário à Organização de Aviação Civil, a Organização Internacional de Aviação Civil, e existe o anexo 13, que é o documento que padroniza todos os procedimentos de investigação, e nesse protocolo internacional prevê que todo acidente aeronáutico seja investigado. Como somos signatários, nós seguimos esse protocolo. O CENIPA mantém 7 unidades estrategicamente distribuídas no território brasileiro, preparadas para atuar em ocorrências aeronáuticas. Os Serviços Regionais de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos, conhecidos como SERIPAs, são extensões do CENIPA e atendem às ocorrências aeronáuticas nas respectivas áreas de abrangência. O SERIPA foi um órgão criado no ano de 2007 para fazer investigações e atividades de prevenção nas regiões dos comares, e a gente tem a missão de levar a prevenção de acidentes aeronáuticos. Ao ser acionada, uma equipe de investigadores vai o quanto antes para o local da ocorrência e realiza a primeira etapa da investigação, a ação inicial. A agilidade é fundamental para que a área seja preservada e as evidências não sejam comprometidas. Nesta fase, é realizada a coleta de dados, indícios e entrevistas com testemunhas e sobreviventes. Em linhas gerais, você tem que tentar colher o máximo possível de evidências, desde fotografar, tentar montar um croquis do que aconteceu, tentar fazer uma coleta de combustível, lubrificante. Por exemplo, numa ocorrência em que você verifique que possa ter um indício de falha do motor, por exemplo, então você pode pegar esse motor ou alguma parte do motor e levar para um laboratório para fazer a análise se aquela aeronave se acidentou com o motor girando ou com o motor sem potência. O Major Daniel explica outros dados coletados na ação inicial.
desde habilitações do piloto, condições da aeronave, condições do motor, condições do combustível, condições meteorológicas. Então existe um protocolo de que todas as comunicações que foram feitas com o piloto, torre de controle, a parte de verificação se existia gravadores de voz, gravadores de dados. Então tudo isso aí passa a ser o gabarito para aquele investigador tentar reconstituir o que aconteceu naqueles momentos finais. Toda a investigação é conduzida pelo investigador encarregado. A equipe é composta por profissionais de diferentes áreas e varia conforme a complexidade de cada caso. A investigação pode envolver engenheiros aeronáuticos, controladores de tráfego aéreo, a Agência Nacional de Aviação Civil, entre outros. Médicos e psicólogos também compõem as equipes e atuam nos fatores humanos envolvidos na ocorrência aeronáutica. Um médico com o curso de prevenção de acidentes aeronáuticos do CENIPA, ele vai analisar a carga de trabalho do aeronavegante envolvido no acidente aeronáutico, se ele utilizava algum medicamento ou droga ilícita, se ele por acaso tinha inspeção de saúde válida ou não, se havia alguma condição médica pré-existente que pudesse interferir com o desempenho dele, se havia fadiga, se houve desorientação espacial. Os profissionais da área da psicologia também contribuem com o processo de investigação. Pode-se ter o acesso às entrevistas, e aí as entrevistas vão acontecer com esses personagens que estão envolvidos no contexto do acidente, então não só os tripulantes que sobreviveram, enfim, mas familiares de vítimas, pessoal de manutenção, o controle de tráfego aéreo, visita às empresas quando se trata de uma aeronave pertencente a uma organização específica, entrevista com o proprietário da aeronave, enfim, diversos elementos que fazem parte desse contexto. A caixa preta é um dos elementos analisados em uma investigação aeronáutica. Veja como as informações contidas nos gravadores de dados e voz a bordo das aeronaves podem ajudar a esclarecer os fatores contribuintes de um acidente. A famosa caixa preta das aeronaves, na realidade, é laranja. Ela possui essa cor para facilitar a localização. O equipamento é um gravador que pode registrar informações como o áudio dos pilotos na cabine ou os dados dos comandos executados pela aeronave durante o voo. Fabricada em material resistente, é feita para suportar altos impactos, calor e até mesmo a pressão em águas profundas. Cada aeronave exige um determinado tipo de caixa preta. A aviação comercial, por exemplo, prevê gravadores de voz e dados a bordo. Já aeronaves menores, dependendo do modelo, exigem apenas um dos dois. E em algumas aeronaves de modelos mais antigos, podem nem possuir o equipamento. Quando a equipe vai para a ação inicial, ela vai buscar exatamente isso. Qual é o tipo de equipamento, para que ela estava homologada e quais são os equipamentos que deveriam estar embarcados. É importante registrar que não é só a caixa preta que é importante para o acidente. Ela é mais um dado para o acidente. O acesso aos arquivos não é uma tarefa simples. É preciso um laboratório especializado. O trabalho exige profissionais altamente capacitados para extrair informações dos equipamentos que por vezes chegam muito danificados pelo acidente. Para isso, o CENIPA possui um laboratório de leitura e análise de dados de gravadores de voo. O LabData é o único a oferecer esse serviço na América Latina. Após o download das informações, o material é repassado ao encarregado da investigação, que pode simular, por meio de softwares, as situações apresentadas pela caixa preta. A partir da reunião das informações relativas à aeronave, à tripulação e às condições em que o voo era realizado, a equipe de investigação elabora o relatório final do acidente. Muita gente pergunta qual que é o prazo para concluir uma investigação e a resposta é: depende da complexidade. O mais importante para o CENIPA é oferecer à sociedade um trabalho de qualidade. Então nós não nos preocupamos exatamente com essa questão de correr contra o tempo, mas sim de trabalhar de forma efetiva para produzir um trabalho com qualidade. Após a conclusão do trabalho, o CENIPA divulga o relatório final da investigação em sua página na internet. Além disso, também são disponibilizadas as recomendações de segurança para a comunidade aeronáutica. O trabalho realizado pelo CENIPA não tem o intuito de apontar culpados. O objetivo de uma investigação é a prevenção. Todo aquele processo de coleta, análise, visa tão somente identificar os fatores que contribuíram para aquele evento e, a partir desses fatores, tentar colocar algumas barreiras, alguns bloqueios que nós chamamos de recomendações de segurança, visando mitigar esses riscos. O principal foco de atuação do CENIPA é a prevenção.
As estatísticas mostram que em 2015 o Brasil registrou o menor número de ocorrências aeronáuticas dos últimos 4 anos. No site da instituição é possível consultar os cursos oferecidos, as condições para participar e a data de realização. As vagas são destinadas a pilotos, mecânicos, controladores de tráfego aéreo, médicos, psicólogos, comissários de voo e demais profissionais que direta ou indiretamente estão ligados à atividade aeronáutica. Todos têm que trabalhar, não se faz sozinho a prevenção, ou seja, desde o nível mais individualizado até um nível corporativo, né? Desde a pessoa que faz uma limpeza no hangar, até passando pelas tripulações, pelos mecânicos, até os níveis gerenciais que vão definir as políticas, né, financeiras, né, dos recursos de uma empresa ou de uma instituição ligada à atividade aérea. Se todos trabalharem em conjunto, nós vamos diminuir cada vez mais esses índices de acidente e nós vamos ficar cada vez mais reconhecidos internacionalmente como um país que é muito seguro para voar. O Fab em Ação fica por aqui. Agora esperamos o seu comentário ou sugestão. Mande um e-mail para nós no endereço fabtv@fab.mil.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Condições climáticas desfavoráveis, com os mínimos abaixo do regulamentado, e desorientação espacial. Esses são alguns dos fatores que contribuíram para o acidente da aeronave da matrícula PR-SOM no dia 19 de janeiro de 2017, em Paraty, no Rio de Janeiro. A bordo estavam 5 pessoas, entre elas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. O relatório com os resultados da investigação foi divulgado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Para evitar que ocorram outros acidentes com características semelhantes, um dos principais pontos do relatório da investigação diz respeito à emissão de recomendações de segurança. Nesse caso, foram 2, ligadas à conscientização e formação do piloto sobre a atenção às regras estabelecidas. De modo geral, as recomendações emitidas pelo CENIPA são no sentido de ampla divulgação à sociedade desse relatório, de forma a fomentar uma cultura onde se valorize e onde haja aderência aos regulamentos pré-estabelecidos que garantem a segurança no transporte aéreo. E da mesma forma que a Agência Nacional de Aviação Civil enfatize durante a formação inicial, formação básica do piloto civil, as características e consequências da desorientação espacial. A investigação do CENIPA foi realizada ao longo de todo o ano, encabeçada por 18 especialistas de diversas áreas e norteada por protocolos internacionais. O objetivo não é encontrar culpados ou aplicar punições, mas evitar novas tragédias. Na investigação do acidente, nós temos 2 organizações diferentes, com finalidades diferentes, que fazem trabalhos. Uma é o CENIPA e outra, no caso específico deste acidente, foi a Polícia Federal. No caso da Polícia Federal, a investigação visa apurar responsabilidades, verificar se houve algum culpado, estabelecer qualquer responsabilização civil ou criminal, se for o caso. No caso nosso, CENIPA, nossa investigação visa exclusivamente a prevenção de novos acidentes. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país. Na base aérea do Galeão, técnicos da Polícia Federal e do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, analisavam os destroços. Tudo na aeronave foi avaliado. Sua estrutura toda, seus motores, seus equipamentos de radionavegação. A perícia da Polícia Federal buscou sinais de explosivos, incêndio, restos de produtos que poderiam indicar sabotagem. Não encontrou nada. Depois de quase 1 ano e todas essas análises, os investigadores não encontraram nenhum sinal de ação criminosa. O que então provocou a queda do avião? A gravação de áudio recuperada no laboratório do CENIPA, em Brasília, dá muitas pistas. Não só a conversa entre as pessoas a bordo, que podem ser captadas, mas os sons, som de motor, som do fluxo de ar passando pela fuselagem da aeronave, tudo isso contribui com o processo de investigação. O conteúdo está em sigilo, mas uma fonte que teve acesso ao material diz que o avião voava normalmente até a queda.
Com esses áudios, dá para reconstituir no computador os últimos 30 minutos do voo. A gente tem a expectativa de que final de janeiro e início de fevereiro a gente já tenha alguma coisa para apresentar para a sociedade. Já a Polícia Federal, que aponta responsabilidades, deve demorar mais. Ainda há 2 perícias para concluir. Na última quinta-feira, embarcamos num voo numa aeronave igual à que decolou do Campo de Marte, em São Paulo, levando o ministro Theory. Nós partimos do Rio de Janeiro. Até Paraty é o mesmo tempo de voo, por volta de 30 minutos. O dia está nublado, mas com boa visibilidade. Bem diferente do dia 19 de janeiro do ano passado. Chovia forte e o tempo aqui muda muito rápido. O avião tem capacidade para 7 pessoas, 5 passageiros e 2 pilotos. Como naquela viagem, nós hoje decolamos com 5 pessoas a bordo. A diferença é que nós temos 2 pilotos. Ter 2 pilotos não é exigência para este avião. O piloto Osmar Rodrigues era muito experiente, dava aula sobre como pousar em Paraty. Os investigadores suspeitam que ele tenha ficado desorientado por causa da chuva e pouca visibilidade. Em condições assim, voando sobre a água, o piloto pode confundir o que é céu e o que é mar. Nessa hora, mais um na cabine faria diferença. O que a gente vê usualmente é que um piloto desorienta enquanto o outro está orientado e sabe reconhecer que o piloto, colega dele, está desorientado, né? E tomar o comando da aeronave. E assumir o comando e evitar o acidente. Um teste no Instituto de Medicina Aeroespacial da Força Aérea mostra como a desorientação acontece. De olhos fechados, a sargento sinaliza com os polegares a direção em que a cadeira está girando. No começo vai tudo bem. Depois de algumas voltas, ela sinaliza com o polegar para cima que a cadeira parou. Só que ela continua girando. E quando desacelera, o cérebro diz para a sargento que ela está girando em direção contrária. E ela continua se sentindo como se estivesse em movimento, com a cadeira já parada. O mesmo pode acontecer com o piloto no meio da nuvem. O movimento da aeronave, conjugado com o movimento da cabeça, já pode levar a essa desorientação. Coisa de segundos. Coisa de segundos. E numa aeronave em alta velocidade, esses mais segundos... rápido ainda. Na aproximação do pouso, o King Air está a 180 km por hora. Para aterrissar, o piloto tem que estar vendo a pista e ter teto, que é a distância do chão até as nuvens, de 100 metros. Estamos a 300 metros de altura quando passamos pela ilha rasa, onde o avião bateu na água. É assustador perceber que de onde o avião caiu até a pista é só 1 minuto e meio de voo. Nos meses de verão, são 500 pousos por mês aqui. E mesmo com todo esse movimento, o aeroporto de Paraty mal merece o nome de aeroporto, porque além da pista de pouso, não tem nenhuma estrutura para apoiar os aviadores. Se no aeroporto nada mudou... E, infelizmente, nesse momento, eu trago a triste notícia de que os bombeiros acabam de confirmar oficialmente a morte da cantora Marília Mendonça. 26 anos de idade, mãe de um filho de quase 2 anos de idade. Léo vai fazer 2 anos agora em dezembro. Infelizmente, a triste notícia que nós não queríamos trazer aqui é a 3ª morte, portanto, confirmada nesse acidente aéreo. Um avião bimotor que caiu na Serra de Caratinga com 5 pessoas a bordo. Portanto, confirmando agora a informação oficialmente dada pelos bombeiros, a cantora Marília Mendonça morreu nesse acidente de avião na Serra de Caratinga, em Minas Gerais. O CENIPA conclui a investigação sobre o acidente que matou Marília Mendonça e mais 4 pessoas. O relatório descarta falha mecânica do avião. E considera que o julgamento do piloto na aproximação para o pouso foi inadequado.
Boa noite. Boa noite. O Jornal Nacional está começando. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos concluiu a apuração sobre o acidente que matou a cantora Marília Mendonça e outras 4 pessoas. O relatório do CENIPA apontou que não houve falha ou mau funcionamento do avião bimotor e nem alterações de ordem médica e psicológica que pudesse afetar o desempenho dos pilotos no voo. No entanto, o documento aponta que na aproximação para pouso houve uma avaliação inadequada acerca de parâmetros da operação da aeronave. O julgamento de pilotagem está muito relacionado com a ação da tripulação em relação ao voo, no caso ali os pilotos. Né? Ele tem algumas ações que ele precisa tomar ali e isso é feito através do julgamento próprio dele, de acordo com a experiência, com os treinamentos e tudo. O objetivo do relatório do CENIPA não é de apontar culpados, mas elaborar as hipóteses para entender as circunstâncias do que aconteceu e evitar outros acidentes. A investigação da aeronáutica foi concluída 1 ano e meio depois do acidente, em relação ao aeródromo, onde o avião que levava a cantora Marília Mendonça pousaria. Os técnicos da Força Aérea recomendaram a instalação de sinalizadores na linha de distribuição de energia, para aumentar a segurança. O acidente foi no dia 5 de novembro de 2021. Marília Mendonça saiu de Goiânia para 2 shows no interior de Minas Gerais, nas cidades de Ouro Branco e Caratinga, onde o avião iria pousar. Mas o avião de pequeno porte atingiu uma linha de distribuição a quase 5 quilômetros da pista e caiu em uma região de cachoeira. Era um avião bimotor, modelo C-90 King Air, fabricado pela empresa norte-americana Beechcraft em 1984, e que pertencia à empresa PEC Táxi Aéreo. Segundo a Agência Nacional de Aviação, estava com a documentação em dia. Todos os ocupantes do avião morreram por politraumatismos graves. Além de Marília Mendonça, o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor da cantora, Abiciele Silveira Dias Filho, o piloto, Geraldo Medeiros Júnior, e o copiloto, Tarcísio Viana. A Polícia Civil de Minas Gerais também investigou o caso e informou, em novembro do ano passado, que o piloto não realizou a manobra padrão no momento do pouso, no aeródromo de Caratinga. Isso fez com que o avião saísse da rota prevista, atingindo a linha de distribuição. A hipótese de o piloto ter sofrido um mal súbito já havia sido descartada pelos investigadores, assim como a possibilidade dele não ter visto as torres de energia. O CENIPA apresentou o relatório para representantes das famílias das 5 vítimas. O advogado Robson Cunha diz que a mãe de Marília Mendonça espera que essa análise evite novas tragédias. A intenção da dona Ruth e dos familiares não é apontar culpados. O objetivo de todos, na verdade, é que situações como o que aconteceu com a filha dela sejam evitadas, para que nenhuma família mais passe pela dor e pela perda que eles passaram. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã. Quatorze pessoas morreram no sábado na queda de um avião que tentava aterrissar no município de Barcelos, no Amazonas. A aeronave de pequeno porte se aproximava da cidade em meio a um forte temporal, informou o governador do estado, Wilson Lima. 12 passageiros e 2 tripulantes morreram. O avião havia saído de Manaus com destino a Barcelos e faria um voo de 90 minutos. A aeronave era um bimotor turbohélice da Embraer, com capacidade para 18 passageiros. As autoridades informaram que 2 aviões que se aproximavam de Barcelos na mesma hora retornaram a Manaus devido às condições meteorológicas. A aeronáutica e a polícia vão investigar o acidente, segundo o governo local. Aí, Zica.
Vambora, hein? Tá bom, Deus. O Fábio que não bebe, né? O Fábio que não bebe. Bora, Titi. Guilherme. Eu vou fazer uma videochamada pra mulher, vamos ver. Eu aí, ó. Vambora, hein? Marcar agora pra Barcelos. Até Barcelos. Pensa na lata de sardinha. Partiu, Barcelos. Partiu, Barcelos. Na hora que levanta nesse daqui. Vamos ver, olha o gatinho aí. Nossa senhora. Nossa do céu, aqui tá parecendo um forno quente. A maioria dos passageiros que estavam na aeronave que caiu na cidade de Barcelos, no interior do Amazonas, era de mineiros. Dos 12 passageiros, além do piloto e copiloto, 5 eram de Minas Gerais. Eram colegas que trabalharam em uma empresa daqui do estado e iam para uma pescaria. Eles são Euri Paulo dos Santos, Guilherme Boaventura Rabelo, Eudes Freitas, Luiz Carlos Cavalcante Garcia e Hamilton Alves Reis. Todos são de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e iam praticar pesca esportiva no local, em Manaus, ao lado de mais 8 pessoas, sendo uma delas o proprietário de uma pousada em Goiás. Além de todos eles, o piloto e o copiloto também morreram. As vítimas saíram de Brasília e estavam em um táxi aéreo, avião bimotor de médio porte, modelo Embraer Bandeirantes. Os 14 corpos foram encaminhados ao IML de Manaus. Repórter Edson Costa.